Bem-vindos galera a mais um vídeo, e também a mais um SCP. Um dos quadros mais famosos do canal. A única coisa que quero dizer antes de começarmos é, deixem seu like e se inscrevam no canal se quiserem, mas o mais importante, assistam o vídeo inteiro, pois assim, o YouTube vai entender que vocês gostam do conteúdo e vai trazer mais pessoas para o canal. Obrigado a todos os comentários, e também a todos que votaram na enquete. Se você não votou, deixe lá seu paz para o próximo vídeo de lendas urbanas. Agora sim, vamos ao vídeo. SCP-221. Pinça de compulsão, classe do objeto. Seguro. SCP-221 parece inofensivo à primeira vista. É apenas um par de pinças feitas de ouro, possivelmente fabricadas entre os séculos XVI e XVII. Um objeto antigo, quase elegante, mas mortal. Durante os testes da fundação, algo estranho foi notado: é que todas as áreas danificadas da pinça simplesmente se regeneravam sozinhas, como se o objeto estivesse se curando. A teoria atual é assustadora. O SCP-221 usa o ouro presente no corpo humano para reparar sua própria estrutura. Mas o verdadeiro horror começa quando alguém usa essas pinças em si mesmo. Qualquer pessoa que entra em contato direto com o SCP-221 desenvolve um transtorno obsessivo compulsivo extremo e altamente focado. A obsessão é simples e fatal. Remover partes do próprio corpo. O processo começa devagar. Primeiro, todos os pelos do corpo. Depois, unhas, dedos dos pés, dentes. Com o tempo, a compulsão piora. Olhos, pele, órgãos internos, como o fígado e pâncreas. E o mais perturbador, a pessoa nunca larga o SCP-221. Mesmo quando as pinças já não são eficazes, o indivíduo continua segurando o objeto em uma das mãos, enquanto usa a outra para continuar a mutilação. Se alguém tenta retirar o SCP-221 à força, o efeito piora. O indivíduo entra em estado maníaco e violento, e continua o processo usando as próprias mãos, de forma ainda mais brutal. A progressão varia de pessoa para pessoa, mas nenhum caso termina em sobrevivência. A Fundação tomou posse do SCP-221 após relatos envolvendo um indivíduo que, dados expurgados, uma equipe de contenção foi enviada ao local, e o objeto foi recuperado cerca de 10 horas após o ocorrido. Desde então, o SCP-221 permanece contido, não por ser impossível de destruir, mas porque ninguém se atreve a usá-lo novamente. Esse com certeza é seguro por classificação, não por perigo. Porque se fosse seria quitter facilmente. SCP-222. O caixão clonador, classe do objeto. Euclídeo. Esse SCP é ultra confidencial e não pode ser liberado para qualquer pessoa, então cuidado, pois agora vamos falar de um dos SCPs mais úteis da Fundação. O SCP-222 não é um objeto, mas sim, um lugar. Ele fica escondido nas montanhas Dolomitas, na Itália, perto da igreja de São Gregório, e perigosamente próximo da base aérea de Aviano. Escavados na rocha, existem túneis antigos, parecidos com catacumbas, repletos de caixões de pedra entalhada. As esculturas são antigas demais e boas demais para a tecnologia da época atribuída a elas. Durante a Guerra Fria, após 1948, agentes ligados à Operação Gladio começaram a relatar atividades estranhas na região. Em 1955, a Fundação SCP entrou no local e descobriu que os túneis estavam sendo usados por um culto terrorista. Todos os membros foram mortos ou capturados. Mas o culto não era o problema principal. Dentro dos túneis, existe um único caixão, só um, com propriedades anômalas. Se uma pessoa viva for colocada dentro dele e a tampa for fechada, algo inevitável acontece. Em até 15 minutos, o ocupante adormece. Não importa se está em pânico, drogado de cafeína ou em crise claustrofóbica. O sono sempre vem. A pessoa dorme por 1 a 2 horas. Abrir o caixão antes disso quase sempre causa morte imediata. Quando acorda, o ocupante se sente perfeitamente descansado, e não consegue dormir novamente até que o caixão seja aberto mais uma vez. Mas o verdadeiro efeito do SCP-222 acontece depois. Dentro de 24 horas, uma segunda pessoa surge nos túneis, um clone perfeito do ocupante original, fisicamente idêntico. Mesma idade, mesmas condições médicas, mas vestido em trapos, sem origem conhecida. O clone vaga pelos túneis até encontrar o caixão, e o mais perturbador é que ninguém jamais conseguiu descobrir de onde ele vem.
Mentalmente, o clone é diferente. Ele sofre de amnésia total. Não se lembra de pessoas, eventos ou da própria vida, mas suas habilidades permanecem: idiomas, combate, uso de armas, computadores. Tudo intacto, e mais. Suas crenças éticas e lealdades também permanecem. Por causa disso, a Fundação passou a usar o SCP-222 para criar funcionários altamente leais. Uma força de trabalho sem passado, sem vínculos, sem perguntas. Oficialmente, o SCP-222 é considerado um dos itens mais úteis da Fundação, mas a pergunta que nunca foi respondida é simples: o que acontece com a pessoa que foi copiada? E o que acontece se o original morrer? Bom, talvez nunca saberemos. SCP-223. O álbum de fotos, classe do objeto: Euclídeo. SCP-223 é apenas um álbum de fotos, pequeno, capa dura, feito para guardar 30 imagens. Não tem marca, não tem origem clara. Apenas uma frase escrita no verso, em tinta azul, de Dani, com amor. Dentro do álbum existem 28 fotografias. As duas últimas páginas foram arrancadas. As fotos mostram as férias de um casal de noivos em uma praia. Eles foram identificados como e ele que viajaram juntos em junho de 1900 e dados expurgados. Poucos dias depois da viagem, os dois morreram em um assassinato seguido de Sui. Segundo a nota deixada por I, ele teria encontrado sua noiva com outro homem. Nenhuma evidência disso jamais foi encontrada e talvez ela nunca tenha existido. Em várias fotos aparece um terceiro indivíduo, um homem caucasiano, atraente, de aparência levemente andrógina, chamado pela Fundação de SCP-223-1. Ele age como um amigo próximo do casal. Ninguém jamais conseguiu descobrir quem ele é. O detalhe perturbador é que SCP-223-1 não aparece em cópias, filmagens ou registros digitais das fotos. Ele só existe para quem está olhando diretamente o álbum, e o SCP-223 escolhe muito bem suas vítimas. Pessoas que estão em relacionamentos românticos estáveis e felizes às vezes percebem algo errado ao folhear o álbum. Em uma das fotos, o rosto de um figurante é substituído pela aparência do próprio parceiro romântico do leitor. As fotos realmente mudam, e apenas a pessoa mais emocionalmente envolvida percebe primeiro. Se o alvo continua lendo o álbum, a ilusão se intensifica. Enquanto outros veem fotos normais, o alvo passa a enxergar um novo álbum. Seu parceiro interagindo intimamente com o SCP-223-1. O resultado é inevitável: ciúme, suspeita e obsessão. O alvo passa a acreditar que as duas páginas arrancadas contêm a verdade absoluta, e fará qualquer coisa para encontrá-las. Se o contato com o álbum continua, o efeito se espalha. Outras fotografias da vida do alvo começam a mudar. Imagens com o parceiro se tornam psicologicamente devastadoras. Com exposição suficiente, o SCP-223 cria uma sensação esmagadora de perigo iminente. Uma certeza de que tudo só pode ser resolvido devolvendo as páginas perdidas ao álbum. Curiosamente, o efeito desaparece após uma semana. Ainda bem, né? Desde que o alvo nunca mais veja o SCP-223. Mas antigos alvos que tentam olhar o álbum novamente veem algo que permanece. Dados expurgados. Talvez o SCP-223 não mostre traições reais. Talvez ele apenas plante a ideia perfeita e deixe que o amor faça o resto. SCP-224. Relógio avô, classe do objeto: Euclídeo. SCP-224 é um relógio de pêndulo feito de madeira, coberto por verniz preto e detalhes em folha de ouro. Pelas inscrições, ele parece ter sido fabricado no final do século XIX. Por dentro, suas engrenagens existem, mas não fazem sentido. A densidade e a construção tornam impossível entender como ele realmente funciona. O relógio não mede o tempo, simplesmente o distorce. Seus ponteiros se movem sem padrão conhecido. Às vezes avançam, às vezes parecem parar. Os números do mostrador também se deslocam, trocando de lugar, embora quase sempre mantenham a ordem crescente. E então, ele badala. As badaladas não seguem regra alguma. Podem ocorrer com minutos de diferença, ou após meses de silêncio. Cada badalada carrega uma assinatura acústica anômala. Tudo que estiver ao alcance do som sofre uma aceleração temporal violenta. Pessoas envelhecem e objetos se deterioram. A quantidade de tempo acelerado varia de segundos irrelevantes a anos inteiros. Mas dentro de um mesmo evento,
Todos envelhecem igualmente. O SCP-224 foi descoberto em uma loja de antiguidades e comprado como presente por um homem para sua esposa. Ao levarem o relógio para casa, ambos perceberam que ele parecia quebrado. Nada foi feito. 2 dias depois, seus corpos foram encontrados nos escombros da própria casa, envelhecidos de forma extrema, como se tivesse vivido séculos em poucos dias. A fundação interveio após monitorar a região. Durante o transporte do SCP-224, 2 agentes morreram, vítimas diretas de exposição às badaladas. Hoje, qualquer tentativa de estudar padrões numéricos no relógio deve ser imediatamente reportada aos doutores responsáveis. Falhar nisso resulta em punição severa, não porque o relógio seja imprevisível, mas porque padrões costumam anteceder catástrofes, e quando o SCP-224 decide marcar a hora, ninguém sabe quantos anos se passaram até o som parar. Esse aqui é um daqueles que é sempre bom manter o máximo de distância. SCP-225. Imparável imóvel, classe do objeto Euclídeo. SCP-225 não é uma ameaça que corre atrás de você. Ele apenas está lá e sempre. Ele é composto por 2 esferas metálicas, lisas, cinza brilhantes, cada uma com cerca de 68 centímetros de diâmetro. A origem e a composição são completamente desconhecidas. A primeira delas, SCP-225-A1, parece imóvel. Mas isso é uma ilusão. Na realidade, ele está se movendo exatamente na mesma velocidade de rotação da Terra, mantendo sempre a mesma posição relativa. Não importa onde você esteja no planeta, ele permanece cerca de 7 metros acima do solo, como se estivesse fixo ao mundo. Gravidade não afeta, nem magnetismo nenhuma força conhecida consegue movê-lo sequer 1 centímetro. Ferramentas, explosivos, armamentos. Nada deixa marcas. É como se o SCP-225-A1 simplesmente recusasse interagir com o universo ou pelo sair dali. Já a segunda esfera, SCP-225-A2, e ainda mais perturbadora. Ela não orbita a Terra. A Terra é que gira sob ela. O SCP-225-A2 segue um caminho quase sincronizado com o movimento do planeta ao redor do Sol, dando a ilusão de que está viajando ao redor da Terra a velocidades entre 1.600 e 2.000 km por hora. Tecnicamente, ele também não orbita o Sol. Ele se move por conta própria. Seu curso não é totalmente previsível. Às vezes se aproxima, às vezes se afasta. Ainda assim, essa variação permanece estranhamente pequena. Desde que foi observado pela primeira vez, o SCP-225-A2 nunca desceu abaixo de 10 km de altitude. Normalmente, ele permanece muito mais alto. Em uma ocasião, afastou-se tanto que o contato foi perdido, só sendo restabelecido após um evento conhecido como incidente do impacto lunar. Assim como o SCP-225-A1, nenhuma força conhecida consegue afetá-lo. A diferença é que testá-lo exige recursos enormes. E cada tentativa falha reforça a mesma conclusão. Essas esferas não estão aqui por acaso. Elas não caíram. Não orbitam nem obedecem. Elas apenas acompanham. E o verdadeiro medo não é o que elas fazem, mas o que pode acontecer no dia em que decidirem parar. SCP-226. Quebra-cabeça do terror, classe do objeto seguro. SCP-226 é uma caixa de papelão comum. Pequena, preta como um vazio sem reflexo, com apenas uma palavra rabiscada em tinta branca no canto da tampa. A palavra diz: medo. Dentro da caixa existem 1000 peças de um quebra-cabeça. Cada uma mede cerca de 2 centímetros. Quando montado, o quebra-cabeça sempre forma um retângulo. Mas a imagem nunca é a mesma. O SCP-226 se alinha à primeira pessoa que o abre. No momento em que a tampa é levantada, as peças mudam de aparência. A imagem que surge representa o maior medo da pessoa ligada à caixa. Depois disso, nada mais muda. Não importa a quem toque ou monte o quebra-cabeça. Algumas imagens já registradas incluem um cadáver inchado afundando na água, forcas erguidas lado a lado, aranhas saindo da boca de alguém que grita, uma mão mutilada arranhando uma janela escura, uma pessoa enterrada viva, batendo desesperadamente na tampa de um caixão e daí pra pior. Quando o quebra-cabeça é concluído e depois desmontado, algo estranho acontece.
A tampa da caixa salta sozinha pelo ar e se fecha. As peças desaparecem. O SCP-226 perde o vínculo e aguarda a próxima pessoa. Ele foi descoberto por uma força-tarefa da Fundação presa em túneis sob uma igreja. Sem comunicação e sem saída, os agentes encontraram a caixa sobre uma mesa de madeira, cercada por cadeiras. Acharam que fosse apenas um jogo. Algo para passar o tempo. Eles montaram o quebra-cabeça. A imagem formada mostrava exatamente a cena em que eles estavam. Todos sentados à mesa, exceto por um detalhe. Na imagem, um dos agentes esfaqueava brutalmente os outros, usando a faca padrão da Fundação. Algo bem pesado por um jogo simples. O quebra-cabeça foi desmontado imediatamente. As peças desapareceram. A comunicação foi restabelecida pouco depois. Nenhum ataque aconteceu, mas desde então, a Fundação trata o SCP-226 com extremo cuidado, porque ele não mostra monstros. Não prevê o futuro e também não cria ilusões. Ele apenas te mostra o seu maior medo. SCP-227. Mecanismo de anti-cítara, classe do objeto. Seguro. SCP-227 é um dispositivo mecânico de bronze, do tamanho de uma pequena caixa, pesado e absurdamente complexo. À primeira vista, ele lembra reconstruções da máquina de anti-cítara, um artefato grego datado de cerca de 100 a.C., mas existe uma diferença crucial. Enquanto a máquina de anti-cítara foi encontrada corroída e incompleta, o SCP-227 estava intacto e funcional. Ele foi descoberto em terra firme, longe do mar, e apresenta pouquíssimos sinais de desgaste. Testes iniciais indicam que o objeto pode até possuir a capacidade de se reparar sozinho com o tempo. Na parte frontal, há um grande mostrador com 3 ponteiros, cercado por anéis concêntricos que giram de forma independente. Na parte traseira, existem 2 outros mostradores principais, cada um com seus próprios ponteiros, rodeados por ranhuras em espiral, onde o mecanismo interno pode ser visto em movimento. Ao redor do dispositivo surgem e desaparecem mostradores menores, variando em número e formato enquanto o SCP-227 está ativo. Alguns ponteiros já foram observados girando a velocidades absurdas. 3 pequenas manivelas ficam no lado direito. A superior ativa o mecanismo mais rapidamente. Tipo rápido demais mesmo. Seu uso prolongado faz o dispositivo aquecer perigosamente, e os pesquisadores foram instruídos a parar imediatamente se isso acontecer, não para proteger o operador, mas para evitar danificar o SCP-227. O objeto é coberto por inscrições, a maioria em grego ático, mas outras aparecem em linear A, hieróglifos cretenses e línguas completamente desconhecidas. O texto traduzível funciona como um manual de operação. Com uma única exceção, uma passagem específica foi. Dados expurgados. As análises iniciais sugerem que o SCP-227 é um computador astronômico de precisão absurda para níveis humanos. Símbolos do Sol, da Lua e dos planetas ocupam posições centrais, acompanhados de outros símbolos cujo significado ainda é desconhecido. Os mostradores traseiros representam sistemas de calendário antigos, incluindo os ciclos metônico, Saros, calípico e sótico. Mas também existem calendários que não constam em nenhum registro histórico humano. O SCP-227 não parece prever eventos. Ele não observa o céu, mas sim, calcula. E a pergunta que assombra os pesquisadores não é o que ele faz, mas para quem ele foi feito e por que alguém, há mais de 2000 anos, precisava saber tanto. Será uma obra alienígena ou até de um viajante temporal? Quem sabe um dia descobriremos. SCP-228. Diagnóstico psiquiátrico, classe do objeto. Seguro. SCP-228 é uma fotografia Polaroid. À primeira vista, parece comum. Até alguém olhar para ela. A imagem do SCP-228 não é fixa. Ela muda de acordo com o subconsciente de quem observa. O que aparece na fotografia é sempre visualmente claro, nítido, mas nem sempre faz sentido à primeira vista. Para algumas pessoas, a imagem pode ser o retrato exato de alguém importante, como o próprio pai. Para outras, pode ser algo simbólico, perturbador ou impossível de explicar, tipo objetos distorcidos, cenas abstratas, ou imagens acompanhadas de detalhes que é melhor não descobriremos. A coerência da imagem varia de pessoa para pessoa. E a Fundação acredita que isso esteja diretamente ligado ao estado emocional do observador. Curiosamente,
As imagens geradas pelo SCP-228 podem ser fotografadas normalmente. Porém, essas cópias são apenas fotos comuns. Elas não mudam, não reagem, não manifestam nada novo. O SCP-228 também funciona quando é observado por transmissão de vídeo. Depois que uma imagem se manifesta, ela permanece estática, até que o observador desvie o olhar. No instante em que isso acontece, a fotografia se redefine, pronta para revelar algo novo ao próximo observador. O que o SCP-228 mostra quando ninguém está olhando continua sendo motivo de debate e é um mistério. Hoje, a Fundação usa o SCP-228 como uma ferramenta na psicanálise de funcionários e pacientes. Durante as sessões, o sujeito é instruído a responder perguntas enquanto observa a fotografia. No momento em que a imagem se manifesta, o sujeito deve desviar o olhar imediatamente. Existe uma regra absoluta. O entrevistador nunca pode olhar para o SCP-228 antes do paciente. Fazer isso corrompe o resultado, e pode distorcer completamente a análise psicológica, porque o SCP-228 não mostra o futuro, não cria ilusões, não mente. Ele apenas faz uma coisa que é mostrar aquilo que a mente está tentando esconder. SCP-229. Erva daninha, classe do objeto. Euclídeo. SCP-229 parece, à primeira vista, apenas uma massa caótica de fios e cabos, cobre desencapado, cabos de internet, fios telefônicos, linhas de força. Tudo misturado. Na última medição, essa coisa já pesava 94 quilos, mas isso não é lixo eletrônico. O SCP-229 é provisoriamente classificado como uma forma de vida baseada em sílica. E é um parasita extremamente invasivo. Ele é atraído por qualquer coisa que conduza eletricidade. Mesmo a menor corrente é suficiente. Quando ativo, o SCP-229 cresce vários centímetros por hora, formando conectores improvisados para se ligar a tomadas, portas USB, painéis elétricos. Se não encontrar uma conexão direta, ele simplesmente se infiltra em fios já existentes. Ele não usa eletricidade, mas sim se alimenta dela. Quando não há energia por perto, o SCP-229 entra em um estado de hibernação, mas basta surgir uma corrente elétrica num raio de 30 metros para que ele acorde, crescendo imediatamente na direção da fonte. O mais alarmante é que ele não se limita a metal ou plástico. O SCP-229 é perfeitamente capaz de infestar tecido vivo. Em vertebrados, ele penetra rapidamente pela pele, envolve a coluna vertebral e cresce ao longo dos nervos até alcançar o cérebro. Esse processo leva apenas alguns dias e é descrito como extremamente doloroso. As vítimas passam a apresentar comportamento errático, confusão mental e perda de controle motor. A morte geralmente ocorre por hemorragia interna massiva e dano cerebral severo. Quando o hospedeiro está prestes a morrer, o SCP-229 simplesmente abandona o corpo, rompendo a pele e se conectando à estrutura mais próxima e reiniciando o ciclo. A teoria mais perturbadora da Fundação é simples. O SCP-229 sempre esteve aqui. Durante séculos, a humanidade apenas não produzia eletricidade suficiente para que ele se proliferasse. Hoje, com fios em paredes, ruas e corpos conectados a máquinas, detectá-lo tornou-se extremamente difícil. Atualmente, a incineração total é o único método eficaz de contenção, porque desligada a tomada já não é mais suficiente. SCP-230. O homem mais gay vivo, classe do objeto. Euclídeo. Antes de falar, gostaria de dizer que ele é chamado assim, e não tem nada a ver com os homossexuais. Continue para descobrir o porquê disso. SCP-230 é um homem caucasiano, alto, magro demais, com aparência quase esquelética. Ele aparenta ter pouco mais de 30 anos e costuma usar roupas brilhantes, preferindo rosa e amarelo. SCP-230 está sempre feliz, e parece incapaz de sentir qualquer emoção negativa. O problema é o que ele libera no ar. SCP-230 secreta pelos poros uma substância química semelhante à heroína, chamada pela Fundação de composto. Dados expurgados. Assim que é liberado, o composto evapora e se espalha no ambiente. Mesmo em quantidades mínimas, ele é devastador. Quando inalado, esse composto causa euforia extrema. Testes indicam níveis de dopamina mais de 5 vezes maiores do que os observados durante o clímax sexual. Sob o efeito da substância, as pessoas se tornam obedientes,
dispostas a cumprir praticamente qualquer pedido de SCP-230, desde que não envolva se afastar dele. O composto não está apenas no ar. Ele existe em todos os fluidos corporais de SCP-230. Contato com a pele já é suficiente para causar exposição e o vício é imediato. A abstinência é brutal. Cerca de 30% das vítimas morrem, sofrendo sintomas como pânico, tremores, vômito, demência, cegueira e hemorragias, em caso de ingestão de qualquer fluido corporal de SCP-230. A taxa de mortalidade é de 100%, o que o torna uma droga letal ambulante. SCP-230 foi encontrado em um apartamento com 20 pessoas vivendo como seus criados. Vários outros corpos estavam espalhados pelo local. Quando questionado sobre eles, SCP-230 respondeu, sorrindo: "O lugar estava ficando lotado. Então pedi para alguns deles pararem de respirar." Curiosamente, SCP-230 parece estar constantemente sob o efeito do próprio composto, mas isso não o afeta negativamente. Tentativas de induzir tristeza, depressão ou apatia falharam completamente. Drogas depressivas apenas fizeram SCP-230 produzir ainda mais da substância. No entanto, ele é educado, carismático e gosta de conversar. Não sabe quando começou a secretar o composto. Alega que faz isso desde sempre. SCP-230 prefere falar apenas sobre coisas que considera boas ou gay. Ele demonstra um apego incomum à palavra gay, usando-a repetidamente para se descrever, chegando a se chamar de o homem mais gay vivo. A Fundação não o considera cruel, nem sádico, nem malicioso, porque SCP-230 não quer machucar ninguém. Ele só quer que todos se sintam tão felizes quanto ele, e esse é o verdadeiro terror. Aqui é o mistério da meia-noite. Encerrando a transmissão, se você ainda está ouvindo isso, mantenha a distância. Alguns objetos não precisam de correntes, eles só precisam que você chegue perto o bastante. Fiquem tranquilos, esses SCPs permanecem contidos, não porque é seguro, mas em prol do bem maior. Se notar algum desses efeitos, contate a Fundação. Esta transmissão será finalizada. Boa noite e até o próximo vídeo.